esportes. Na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, eu sou Taigor Jank, não é a Taigor Jank normalmente que está nesse espaço aqui do mundo dos esportes, mas este é um programa um tanto quanto especial. E não apresentarei este programa sozinho. Ao meu lado está Diogo Rossi. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Tudo bem, Taigor? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos lá para mais um Mundo dos Esportes aqui na Band. Não é mais um Mundo dos Esportes, Diogo Rossi. Este é o Mundo dos Esportes. Aí você tem um ponto. Normalmente, na pauta, a gente traz esportistas, né, que tem algum tipo de relevância, algum tipo de serviço prestado, a gente conversa, a gente sabe mais do dia a dia dessa pessoa. E hoje a gente vai conversar com um esportista também, mas um cara que principalmente contribuiu muito pro esporte no microfone. Porque Sérgio Boas está encerrando sua passagem de 37 anos no rádio. Começou lá atrás, na Rádio Gaúcha, décadas de Rádio Gaúcha, passou antes pela Rádio Bandeirantes, né, também teve uma passagem por aqui, retornou pra Band e agora vai encerrar essa sequência no rádio. 37 anos, Sérgio Boas, como é que tu tá, cara? Tudo bem? Tudo bem, Taigor, um abraço, Diogão. Não vou dizer encerrar, né? Daqui a 15 dias eu posso te... mandar um currículo. Alô, Ribeiro? Alô, Ribeiro, pô. Cansei do marasmo. Descansei. É uma ruptura muito forte que eu tô fazendo, né? Eu vinha mais ou menos amadurecendo a ideia há algum tempo. Eu acho que tem que ter uma renovação e eu comecei a pensar assim, eu não posso ficar trancando o caminho dos jovens que estão chegando, que estão muito bem e que precisam ter espaço, porque um dia eu também fui, né? Fui jovem e queria ter o meu espaço. Bom, mas enfim, eu fui amadurecendo a ideia e pensei, vou ficar até dezembro, mas aí eu cheguei à conclusão de que era a hora de fazer essa ruptura para não ficar adiando mais e sair numa boa, né? Eu queria sair numa boa, não que me mandassem para casa. Não, mas o Serginho, e a gente quer falar muito sobre essa tua história, cara, porque são 37 anos e o Sérgio é uma referência para nós todos, né? Tá eu e o Diogo aqui, o Matheus ia participar, tá com outro compromisso, outra agenda. É máscara, né? Mas também, né? O Matheus de nós aqui é o mais mascarado, com certeza. Mas é um cara que admira muito também o Boas. Sou fã dele. Porque são os últimos momentos, né, Diogo, que a gente tem de tentar sugar um pouco do que esse cara viveu, né? De tentar sugar um pouco do que esse cara aprendeu e pode passar pra gente, e que eu tive a oportunidade de conviver e passar com o Sérgio Boas nos últimos 5 anos que o Sérgio tá trabalhando aqui na Band, que eu também tô. Sérgio, como é que tu começou? Eu comecei na Rádio Gaúcha em 1984 como estagiário, né? Eu fiz um estágio lá na Rádio Gaúcha. Eu queria trabalhar no esporte, já estava decidido a trabalhar no esporte. Eu era estudante de jornalismo e aí fui lá atrás, pedi uma possibilidade de estágio. Primeiro momento, não é bem assim, né, que se consegue estágio, mas... Naquela época eu acho que era mais complicado ainda, né, porque eram menos espaços do que se tem hoje. As empresas, elas eram maiores, mas eram menos empresas. Diogo e Tiger e ouvintes eram menos espaço, mas hoje também a demanda é grande, né? Demanda é grande. Vocês que coordenam aqui sabem que muitos currículos vão chegando, né? E hoje o estágio também é obrigatório, mas enfim, eu fui lá na Rádio Gaúcha em 1984 e fui recebido pelo Marcos de Voskin, que era diretor do jornal Zero Hora e também tinha participação na Rádio Gaúcha. E aí ele disse, não, eu vou te conseguir o estágio. Então aí eu fui lá para a rádio, né? E aí cheguei lá, aqueles caras todos que eu admirava do rádio, me receberam muito bem mesmo. Eu comecei lá a aprender com eles, enfim, aí depois eu fui ser escuta do Antônio Augusto, plantão Antônio Augusto, saudoso Antônio Augusto, eu, o Ítalo Gal, o Eduardo Alvarez Rodrigues, José Alberto Andrade, e
Tem mais que tinha Paulo Azevedo de Pelotas. Lembra do Paulo Azevedo de Pelotas? Sim. Enfim, comecei a selar a escuta, né, do Antônio Augusto, e eu já admirava muito o Antônio Augusto, eu sabia mais ou menos como é que ele gostava. Então, eu disse uma vez, Antônio Augusto começou Palmeiras e América de São Paulo com chuva no Pacaembu. Pô, aí o homem Te ganhou pelo detalhe da chuva, né? É assim que eu gosto, não sei o quê. Aí, Agora, como era diferente, né? A equipe que tinha o plantão para poder estar sintonizado em todos os jogos, porque hoje tem tudo na internet. Tudo. Naquela época não existia. E o homem ficava ali com aqueles rádios Transglobe, né? Meu pai tinha um, inclusive, que ali eu escutava as emissoras do Rio e São Paulo. E, enfim, aí eu fiquei lá, 84, cumpri o meu estágio, e aí nós fomos para a Rádio Sucesso lá no centro de Porto Alegre, Edifício União. Aí quem me levou foi por uma indicação do José Carlos Torres, que era um dos coordenadores da Gaúcha. Pô, leva não sei o que, quem me levou foi o Pedro Ernesto. Aí a gente foi para lá, tinha o Pedro, Vianney, Cabral, Garcia, Vidarte, Pelotinha, De peso. E aí eu comecei lá a aprender com eles, né? E Rafael Bandeira também, que foi presidente do Grêmio. Aí fiquei lá na Sucesso, a Sucesso fechou, e aí veio uma equipe para cá, para Difusora. Isso como repórter já, Serginho? Não. Vim com eles aqui, produtor, tinha o Nobrinho também, que foi assessor de imprensa do Inter, jornalista. Sérgio Endler, professor, né? E Nando Gross. O cara fica citando nomes, fico com medo de esquecer alguém. João Nassif. Mas era essa turma aí vocês vieram aqui pra Difusora. A Difusora. Que hoje tem uma foto, inclusive, na redação, né? Que é ali em cima do sofazinho do Ribeiro. Que é a equipe essa de 1986, né? 87. Acho que 85. 85, isso. E tu não tá naquela foto, né? Ele tá naquela foto. Tá na foto? Tem alguém que não tá. É o Paulinho que não tá. Paulo Pires não tá naquela foto. Paulinho não tá. Mas tá essa turma toda aí. Tá Pedro Ernesto, tá João Garcia, Pelotinha. tá o Pelotinha. Poças. Tem Alfredo Poças. Pô, tem muita gente naquela muita foto. Gente. Antes disso, tu sempre soube que queria jornalismo, Sérgio? Quando criança, quando adolescente, era o que... Eu sempre quis. O meu sonho era ser repórter de campo. Eu ia nos jogos e aí ficava olhando aqueles caras do Rio, São Paulo, porque eu já ouvia, né? Com aquela dificuldade de escutá-los nesse Transglobe, o rádio do meu pai, enfim. Aí eu disse assim, você é jornalista esportivo, tá decidido, é isso aí. Aí nós fomos fazer a inscrição para o vestibular. E eu fui com 2 colegas do Rosário que iam fazer direito. Aí eu disse, acho que vou fazer direito também. Aí saí, fui num Fusquinha deles lá pra PUC, para me inscrever. Fusquinha rebaixado do Osíris e o Plauto. Aí cheguei lá na PUC, disse assim, será que eu vou pro direito? Não, mas eu sempre quis ir pro jornalismo. Aí eu peguei onde era mais fácil de entrar. Onde a odd era mais baixa. A odd era mais... Aí eu olhei o jornalismo, eu disse, vou entrar logo nesse jornalismo aqui, e o meu pai não vai me encher o saco que eu não estou estudando, vou me garantir logo. Aí passei de primeira, mas era o que eu queria, né? Sim. E aí fiz lá Famecos. E o teu pai te cobrava muito essa questão do estudo, Não gostava de vagabundear em casa, né? Não podia o filho vagabundear em casa. Porque eu era meio, no colégio era meio vagabundo mesmo. Verdade. O cara do estudo que não gosta, né? Pô, imagina o Sérgio Boas estudando química. Não tem nenhuma chance. Física, lá no Rosário, com os irmãos maristas na época, né? Eu só queria jogar futebol porque o Rosário, ele proporcionava isso. Aquele ginásio do Rosário era um negócio assim, eram disputados campeonatos citadinos de futebol de salão lá. E o Paulete jogar lá. Uma marra danada. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje uma marra, imagina aquela época. O Boas, tu falou do rádio escuta, né? Tem essa transição. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Tu chega numa rádio, faz um estágio, tu já vai pro ar. Naquela época era bem mais difícil, né? O Ranzolin não deixava. Tu te lembra do teu primeiro dia no ar? Primeiro dia aqui na Band. Não, primeira vez que tu teve uma chance de falar no microfone. Eu falei. Foi aqui na Band, foi na Sucesso.
Na Gaúcha tu trabalhou o teu estágio inteiro, 1 ano, e tu nunca falou no microfone. Não, tá louco. O Ranzolin não deixava. Nem pensar. Aí na Sucesso foi o Vidarte, falecido Vidarte, era o plantão. Aí um dia não sei o que aconteceu com o Vidarte lá, não tinha nenhum plantão. Vai tu. Aí disse, põe esse cara aí mesmo. Fiz um monte de... não vou dizer o que eu fiz, né? Aí o Cacalo estava comigo e disse, o que eu falo aqui? Ele disse, fala qualquer coisa. Cacalo? Cacalo. Era também da equipe da... Também era da equipe. A equipe era... Pô, mas a equipe era um timaço. A equipe era Star Wars, né? Era uma guerra nas estrelas. Imagina pra caber o ego de todo mundo naquele prédio. Então, quando eu cheguei lá, o Cabral escrevia os comentários, né? Uhum. Escrevia, mesmo já depois que... com computador, tudo, ele gostava de escrever. O primeiro que eu encontrei foi ele, me olhou, tudo bem. Não, aí então eu fiz lá o plantão, aí fiquei lá como plantão reserva, sei o que. Aí depois vim pra cá já como plantão, horroroso. Então aqui na Band tu era plantão 85. Plantão, horroroso. É mesmo, Sérgio? Péssimo plantão. Mas tinha mais plantão naquela época. O Paulinho não estava aqui naquela época ainda, 85? Não estava aqui para me socorrer. Não, acho que o período foi que ele teve aquela intertemporada em Vacaria. Isso. Que ele foi e voltou, né? E aí eu fui plantão. Aí o Pedro Ernesto gostava de fazer perguntas, projeções, não sabia nada, errava tudo. Aí um dia ele me encontrou e disse assim, olha, que se for para continuar errando assim, nem vem mais. E aí? Eu vim. Tentando acertar, né? Tá, e quando é que tu começou a ser repórter, Sérgio? Porque assim... Aí eu estava aqui de plantão, né? Uhum. Aí veio a Copa do Mundo de 86. Aí o João Garcia, depois o comando ficou com o Garcia. Aí ele disse, vou te colocar como repórter. Aí eu disse, não, eu não tô afim. Cara, eu sempre fui um cara contraditório. Difícil de entender. Tava muito afim, mas não tava mais afim. Não, eu não tô eu quero afim. ser, quer disse, não, vai plantão. Ser tu já vai viajar para São Borja. Eu disse, não, eu não vou, muito longe. Não, vai sim, vai. Cara, eu fiz e acabei indo, mas fiz um estardalhaço pra ir. Foi o teu primeiro jogo como repórter ou antes tu tinha feito algum... Não, aqui na Band foi. Alguma ponta, assim, foi o teu primeiro jogo como repórter? Ele me colocou em São Borja. Aí nós fomos de ônibus, voltamos de ônibus e tal, fiz o jogo, aí depois houve uma reunião de avaliação, ele gostou, eu não sei o quê. Aí, sim. E lá foi teu primeiro jogo, então, atrás da goleira, em São Borja. Em São Borja, isso mesmo. O Grêmio São Borja, não me lembro, ganhou o Grêmio. Pô, que legal, 85 isso. E aí tu começou a ser repórter aqui na Band? Aí eu comecei a ser repórter aqui na Band e daqui a pouco ele me colocou a viajar aí. Vai fazer uma viagem para o Rio, São Luís do Maranhão e São Paulo. Uma escalinha tranquila, cara, né? Eu cheguei e disse, como é que, vai ser 10 dias, sei eu. Levei 4 malas. Toalha de banho, lençol, juro. Não estava acostumado. Não sabia como é que era em hotel, né? Não sabia como é que era. Levei aqui, aí o Mário Lima era o narrador. Mas pra que tanta? E levei a minha família pro aeroporto. Foi um fiasco. Eu não sabia. Mas aí fez essa ponta tripla aí, São Paulo, São Luís e Rio de Janeiro. E aí setor no dia a dia aqui já pegava? Aí eles já me colocaram de cara. Quem me levou a primeira vez foi o Pelotinha. Fui lá no Grêmio, era o Valdir Espinosa, o técnico. Isso, era o Espinosa, o técnico. Ele te ensinando como é que fazia o setor. Me tratou super bem, o Valdir Espinosa. O Pelotinha, um baita cara. O Espinosa também, né? Espinosa, um baita cara. O Renato me recebeu muito bem, que o Pelotinha era amigo dele. O Azambuja também. Me recebeu muito bem o Renato. Fiquei com sim, uma impressão muito boa. Porque era um mundo completamente diferente, né, Sérgio? Hoje, por exemplo, eu e o Diogo, a gente já fez esse processo de levar novos repórteres pro CT, para mostrar como é que é o dia a dia. Cara, não tem contato com os jogadores, não tem contato com os treinadores, é bem mais distante. Lá o Renato sabia quem era. Esse aqui é o cara novo, é o Sérgio Boas. E o Renato fazia questão do seguinte, quem é aquele cara ali? O Diogo Rossi, Tiger Jean, que ele já é de cara falar o teu nome, né? Pra te dar moral. Pô. Quantos jogos tu fez na tua carreira também, Sérgio? Pô, uns 18 mil. Tem uns que anotam isso, né? Tem. Paulo Pires deve ter o teu número de jogos. Boa essa.
Mas deve ser uns 18 mil, uma coisa absurda que o Sérgio já fez de jogo na vida. O jogo, por exemplo, assim, na narração, o meu ídolo sempre foi o Ranzolin, né? Esse aí foi o maior ídolo que eu tive na narração. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, que tem de narradores bons, ótimos, mas eu não consigo ver um cara melhor do que ele. Sim. Não consigo, não sei eu, porque eu tinha antes de trabalhar, eu já tinha o Ranzolin como um ídolo, né? Sim. Admiração. Exatamente, Diogo, admiração. E ele era muito inteligente, né? Muito inteligente. Narrador acima da média pela inteligência, pelo conteúdo que ele tinha. Aí o grito de gol. Perfeito, né? Perfeito. Assim, tecnicamente impecável. Isso é uma coisa que estava na tua cabeça, narrar, sim, sempre ou não? Não. Até porque eu nunca tive uma voz boa, né? E aí tive que fazer um trabalho forte. Se o Sérgio Boas não teve uma voz boa, eu vou embora daqui. Pra nós aqui? Eu tive que fazer um trabalho forte de fonoaudiologia, muito forte. E que os caras, quando eu entrei, era tudo vozeirão, cara. Tudo vozeirão. E eu não tinha vozeirão. Hoje não, né? Não, hoje qualquer voz. Hoje é uma mudança. Hoje é o conteúdo que é analisado. Mas aí, eu respondendo pra ti, foi um jogo que eu fiz com o Ranzolin, pra trás do gol. Eu tremia muito. Se é hoje o dia, o homem me chamando. Acho que foi Grêmio Santa Cruz no Olímpico. Não sei o ano, né? Mas foi por lá. Foi teu primeiro jogo com o Ranzolin? Foi. Trabalhou bastante tempo com ele, como repórter, ele como narrador? Trabalhei. Um cara acima da média. Ele encerrou, né? Ele parou em 95? Foi em 95, que aí nós fomos pra Copa América do Uruguai, e aí o Pedro foi... Já foi de narrador? Já foi, isso. Mas esse jogo contra o Grêmio Santa Cruz é o teu inesquecível, que foi teu primeiro com o Ranzolin? Com ele, E com a primeira... O meu primeiro jogo na Rádio Gaúcha, o narrador era o Brauner. Esse também baita narrador. Sim. Baita narrador. Natural de Pelotas, né, o Brauner. Trabalhou em Pelotas. É um gigante da narração, né? E aí a primeira vez que o Ranzolin te chamou... Antônio Pereira, outro gigante, sem dúvida. Deu uma tremida quando o Ranzolin te chamou. Tremi, né? Mas aí eu aprendi já uma coisa, frases curtas. Sim. E aí eu vi que ele gostou, né? Gostou, aí eu fui me soltando aos poucos, né? Era Ranzolin, Lauro, Pedro Ernesto era repórter, um monte de cara bom lá. Rui, isso. Era o Dream Team, né, que tinha Gaúcha. Mas conta como é que foi tua ida da Band, tu volta pra Gaúcha depois, como repórter daí. Tu te desenvolve, cresce como repórter aqui e vai pra Gaúcha. Vocês preparam todo mundo? É a escola, né? A escola Bandeirantes é isso aí. Se preparam, entregam pros homens, né? Isso aí. E te ligaram, como é que é, Serginho? Não, foi assim, Diogo, Tiger. Eu comecei nos estádios, aí o Belmonte, que era o repórter número 1 do estado, o João Carlos Belmonte, ia encerrar a carreira como repórter para ser comentarista. E abriu o Ranzolin, não queria que o Belmonte encerrasse a carreira, né? Como repórter, porque ele era bom mesmo, né? E porque era Ranzolin, teve uma época Ranzolin, Lauro, Belmonte, na Rádio Guaíba, né? Sim. Essa equipe foi pra Gaúcha. Aí, abriu uma vaga de repórter. E aí os caras, o Silvio Benfica disse, vou te levar pra Gaúcha, vou botar pilha lá no Ranzolin, nós vamos abraçar a ideia de te levar. Eu disse, bom, tudo bem, né? Isso no setor, vocês conversando no setor ali. Tu pela Band e ele pela Gaúcha. Isso foi lá no suplementar do Estádio Olímpico. Pô, tem de Grêmio aí na minha vida. Eu fazia mais Grêmio. Até que em 92 me fixaram no Inter em 2 turnos, como tu, né? Isso aí. Jogo, né? 2 turnos. Já tinha setorista fixo naquela época também, de vez em quando? De vez em quando. De vez em quando eles fixavam. Tinha. Pô, que legal. Em 92 me fixaram no Inter um tempão. Aí tu vai, aí o Silvio Benfica te bota a pilha pra te pegar. E aí nesse meio tempo me ligam da Guaíba. Para eu ir lá na Guaíba conversar. Luiz Figueiredo era o chefe. Aí eu fui lá na Guaíba, que também tinha um timaço, né? Sim. Guaíba era muito, também tinha, como hoje e tal. Tinha um timaço, fui lá na Guaíba e o Luiz Figueiredo me fez uma proposta para eu trabalhar com eles. Aí eu tava até meio... Aí toca um magneto no estádio, o magneto era um telefone que tinha lá para fazer um contato direto os repórteres levantavam e falavam com a produção, né? Sim. E aí
acho que foi o Benfica que me disse, vão te ligar da Gaúcha. Aí tocou o telefone lá no Olímpico, de novo, né? Sim. Era o Walter Gonçalves dos Santos. Não assina com a Guaíba que nós vamos te chamar. Eles já sabiam, aquele tempo era... Sim. Bah. Nossa. Hoje não é muito diferente. Não é muito diferente. Todo mundo sabe tudo. Não assina que nós vamos te chamar. Aí eu, só faltava ficar mascarado, né? Aí eu peguei, segurei um pouco e a Guaíba me perguntou, tá, e aí, vem ou não vem? Eu disse, pois é, me dá mais um... Eu não sabia o que fazer, né? Aí a Gaúcha me chamou, aí eu liguei pra Guaíba, agradeci. Aí o Ranzolin foi lá conversar comigo e disse assim, vou te dar... a gente tinha 2 opções, de um repórter inexperiente como tu e de um repórter consagrado. Eu não vou citar o nome aqui, tá? Pra até não ficar chato. Claro. Depois fora do ar você fala. Depois eu digo. Aí ele disse assim, eu fui convencido a chamar o jovem. Eu queria o outro. Eu queria o experiente. Que beleza. Mas o experiente o grupo não aceitou. O grupo não estava muito afim. O grupo não queria. É que o grupo queria fazer também um processo de que todo mundo subisse um degrau, né? Claro. Aí tu vai pro fim da fila. Pro fim da fila. E os outros que sobem. Se vem um experiente a embolar o meio de campo ali, embolar a ponta. Aí ele disse assim, eu vou te dar toda a tranquilidade aqui, tu tem 3 meses. Se eu não gostar, eu vou trocar. Putz. Esses 3 meses come grama, né? Come grama e erra muito. E daí era fixo em algum setor? Aí começaram aí eles primeiro me colocaram no estúdio para fazer os times do interior. A pauta de geral eram os times do interior, ou ligar para... Naquele tempo a gente conseguia ligar para a CBF, quero falar com o presidente Otávio Pinto Guimarães, ligava para o Vasco, quero falar com o Eurico Miranda. Eles passavam o telefone. Barbada. E aí eu fazia isso aí e tal. Aí um dia o Grêmio contratou o técnico Juan Mujica, uruguaio, e a missão foi dada a mim. Tu é o repórter de geral, tu que tem que achar o Juan Mujica. No Uruguai. Achei o Juan Mujica. Como é que tu achou? Ligando e aqui, ali, como vocês fazem hoje, né? Vocês hoje estão... Aí consegui chegar no Juan Mujica, aí o homem gostou lá, eu fui começando a me firmar. Entendi. Mas eu errava muito, cara, gravar os boletins eram gravados, ficava muito nervoso, errava, voltava, os boletins eram gravados. E fui indo, trancos e barrancos, superei essa fase aí, né? Passou os 3 meses? Passou, fiquei. Vamos postar em título, foi bem, tal, aprovado. Aí comecei a me tranquilizar. Aí chegou 1987, surgiu uma viagem pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos no Recife, um jogo em São Paulo, Grêmio Palmeiras, outro Santa Cruz e Grêmio no Recife, o Filipão técnico do Grêmio e o Celso Rotti o preparador físico. Aí, esses jogos aí tem que ser do Sérgio, começou, os caras me ajudavam muito. Aí o Haroldo de Souza foi lá, deixa o Sérgio ir comigo. Aí o Ranzolin, não vou botar. Muito novo para fazer essa viagem, não sei o que e tal. E claro, vai chegando nos teus ouvidos. E tu querendo viajar. Claro. Louco pra viajar. Louco pela diária. Aí ele me chamou, o Ranzolin. Vou te botar nesses 2 jogos aí. Vou te dar confiança. Tem que fazer isso, aquilo. Vou te colocar. Ele que escalava, né? Sim. Aí eu fui e me dei bem nos 2 jogos. Me dei muito bem nos 2 jogos. E foi uma crise danada no Grêmio, mas uma crise que vocês não imaginam. Naquele tempo os jogadores falavam conosco, né? Então eles começavam a entregar tudo da crise. Então, aí o repórter se lavava. Eu me consagrei porque eu fiquei, ali eu comecei a entrar ao vivo no plantão esportivo que tinha na Gaúcha, eu entrava ao vivo. E o meu repórter, o concorrente, não estava no mesmo hotel. Então eu dei um banho no cara que era cogitado para ir a disputa era com ele. Já sei quem é. A disputa era com ele. Tudo bem, me dei bem. Eu disse, não sei. Aí mostrou, óbvio que tu não falou pro Ranzolin, mas mostrou, viu? Escolheu o cara certo, Aí o Filipão tava para cair, o Celso Rotti, não iam ficar para 88.
Puta, 88, meu Deus. E aí aí me dei bem nessa viagem, o homem começou a me soltar. Ô Serginho, essa mudança do setor, assim, da proximidade que tinha e que não tem mais, isso aí foi te cansando? Ah, foi. Me cansando bastante, cara, porque começou essa chatice de assessoria, começou a me encher a paciência. Pô, pro cara que era ali, chegava e o Renato chamava pelo nome, até o cara que hoje a gente chega, pergunta alguma coisa pro assessor, o assessor... Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, mesmo com assessor, quando começaram os assessores, ainda era... A gente conseguia trabalhar fácil. Agora é que tá muito difícil, cara. Chega, é impossível, né? Chega ao cúmulo de... Teve jogador desembarcando em Porto Alegre, e aí um assessor de imprensa no aeroporto esperando. E aí um outro assessor no clube. E eu perguntei uma informação, sei lá, básica pro assessor sobre o jogador. Ué? Não tô sabendo de nada. Literalmente, é o famoso caso, não, mas não vou ajudar, né? Não trabalham para ajudar. E isso foi uma metamorfose, e o Sérgio viveu isso. Sim, a transição toda. Os 37 anos do Sérgio foi durante essa transição, mas ainda assim tu pegou muito tempo desse contato direto, né, Sérgio? Peguei, por exemplo, Nobrinho no Inter e o Sérgio Schiller no Grêmio. Eles não impediam a gente, terminava o treino, a gente chegar ali Eles não impediam, cara, eles deixavam. Tinha essa liberdade. Era outro mundo. Era outro mundo. Eu quero entrevistar o Fernandão. O Fernandão tá vindo lá do suplementar do Inter, eu ligava o gravador e entrevistava o Fernandão. Os colegas queriam entrevistar também, o Fernandão entrevistava, os outros queriam... Era assim, cara. Aí tinha aquele negócio... sai o Tiger do time, entra o Diogo. A gente podia ouvir os dois. Sim, e não tinha treino fechado, né? Então tu via no treino ali, o técnico tirou, o Celso Roth tirou um e colocou outro. Podia fazer isso. Podia fazer. Como é que era a tua relação com o Ranzolin? Ele como chefe e tu como... Espetacular. Porque no começo tu não tinha confiança dele, depois tu conquistou, né? Depois eu conquistei. Ele sempre foi um cara que... era um cara que trabalhava assim, ó. Qualquer problema ele já resolvia no gabinete dele e ficava ali e terminou, não tem rancor, não tem nada, terminou. Agora a Vanete era a secretária e dizia: Serginho, seu Ranzolin quer falar contigo. Já sabia que tinha problema. Não era só eu que entrava, né? Não era só Marcão entrava, Brauner entrava, Benfica entrava, todos eles entravam. Sim. Ali, né? E ele era um cara que comandava muito, né? Ele tinha muito o comando da equipe e o respeito de todo mundo. Toda sexta-feira tinha reunião de pauta, né? Então, toda sexta, hoje é difícil de fazer isso, né? Porque vocês não podem entrevistar ninguém. Sim. Né? Então aí chegava... A pauta que nos determina é o clube. É o dia, né? Então o Ranzolin ia para a reunião, já com as pautas estabelecidas, né? Pela coordenação, lá eles se reuniam, toda a equipe, não tinha faltar reunião. Aí ele chegou, aí teve um jogo lá, Juventude e Grêmio. E o presidente do Juventude na época era Bicheiro, né? Era Bicheiro. Aí eu ia fazer o Juventude, né? Aí a pauta para mim era a seguinte: Sérgio Buarque, tu vai ter que arrancar dele que ele é bicheiro. Que beleza. Que beleza. Aí o Lazier disse, o Lazier ia comentar o jogo. Não sei o que, é uma pauta delicada. E, passei o fim de semana no banheiro, né? Aí eu cheguei domingo. Nervoso. Cheguei domingo e chamei o presidente, né? Gente finíssima. O presidente de Juventude. Quase chegou, olha só, tem como o senhor falar aqui no microfone pra mim que eu sou bicheiro, aqui o senhor é bicheiro? Acredita que eu falei isso? Por isso que tu é um gênio, Sérgio Batata. E ele falou? Falou. Pô, tu pediu ajuda pro cara, ele te deu. Não sei se posso dizer o nome dele, nem sei se ele... Bom, enfim, não vou dizer o nome. Cheguei e disse, olha, fulano, e ele já me conhecia, né? Ligava. Sim. Tá valendo o meu emprego isso aqui. Exatamente. Eu tô com mostrei, eu tenho que fazer com que o senhor diga no ar que é bicheiro. Ele não pode me entrevistar que eu vou dizer que eu sou. E aí voltou pronto, né? Com o material pronto. Fulano, acho que é. E a manchete pra anunciar isso. Estourando, né? Festo Gato. Agora eu já disse. É isso aí. Festo Gato confirma que Festo Gato. Sim, vamos lá, depois dos comerciais. Aí eu comecei a entrevista. Juventude, né? Entrevista, primeiro comecei com aquela papai e mamãe. Era ao vivo?
Ao vivo. Ao vivo, pô, porque se é gravado é mais fácil de tu fazer o cara falar, né? Ao vivo, que era ao vivo jornada, né? Claro. Aí eu perguntei, qual é a sua relação com O jogo do bicho. O jogo do bicho? Não, é isso, é aquilo, tenho relação, não sei o quê. Aí, consagração. Aí foi, superei, aí os caras elogiando, que alívio. Mas toda sexta-feira tinha pauta. Tua primeira cobertura internacional, Serginho, foi com os clubes dupla Grenal, daí Libertadores e tal, não? A minha primeira cobertura internacional foi em 93, Copa América no Equador. Copa América no Equador. Eu e o Marco Antônio Pereira brigamos lá, inclusive. Pra variar, né? A briga lá. Marcão brigou De 93 a 2022, bem magrinho, bem nada magrinho. mudou. Marcão, Brigamos. mas igualmente louco, né? Até hoje. Gente finíssima. Eu narrava o jogo preliminar e ele narrava o jogo do Brasil e eu era o repórter do jogo do Brasil. Era assim que funcionava. Então era eu, o Marcão, Eldio Macedo e o Chicão. Sim. Francisco Paulo Bisonho. E tu já narrava, então, essa época. Como é que tu começou a narrar? Narrar foi assim. 89, o Grêmio foi fazer um amistoso com o Brasil de Farroupilha, tá? Aí o Ranzolin chegou e disse assim pra mim, eu só tinha que informar, não era pra eu... Pra te narrar. Não era pra fazer, era só informar o jogo, né? Era um posto. Isso aí, dentro de um programa de jornalismo, Gaúcha Repórter. Aí o Ranzolin, eu queria que tu fizesse aí uma coisa, disse, narra em circuito fechado pra eu escutar. Vai narrando. Mas tu queria narrar? Eu queria, mas, cara, não tinha condição também, né? Sim. Não tinha condição, mas eu queria, todo mundo quer, né? Eu vou narrar, se for uma porcaria, paciência, né? Aí comecei a narrar, fazia, né? Narrava um lance, narrava outro, ele foi ouvir e gostou. Gostou e disse, vou te colocar então aqui, era a Copa América de 89, ele disse, vou te colocar na narração. Eu disse, mas como assim? Ele disse, não, tu vai narrar. Então começou a me dar lá... Isso em 89. 89, começou a me dar uns jogos para eu fazer, né? Sim. E aí 90, 91, 92, até tu chegar nessa Copa América que tu citou, tu já narrava jogos... Já narrava. Jogos do Grêmio. Aí eu comecei a narrar, né? Aí tinha corneta violenta lá dentro mesmo, né? Os caras, mas esse cara aí é uma merda e tal, não sei o quê. E aí eu fui, né? Aí a galera foi fechando comigo, comecei a ser bem recebido, não tenho queixa nenhuma, os narradores, Ranzolin, Haroldo, Brauner, próprio Pedro era repórter e narrador. Claro, eu não podia nem estava muito longe deles, né? Mas os caras aí, o Ranzolin disse, não, vai narrar toda a Copa América. Aí o aval do Ranzolin. Ranzolin, eles tinham que ficar quietinho. E aí eu fui, né? Yeah. Mas aí eu meio que comecei eu perdi assim uma oportunidade de me consolidar, porque eu comecei a querer imitar os narradores do Rio, e para gaúcho não serve isso. Eu comecei, aí um dia o homem me chamou lá e disse, vamos parar com essa carioquice no rádio aí. Aí teve que debrear. Aí Voltei. voltei pra... era jovem, claro. Né? Tava meio forte. Não, né? Tava tentando, tava arriscando alguma coisa. Eu vou dizer, tá? Minhas primeiras jornadas esportivas lá em Pelotas, a primeira dica que um amigo meu me deu, cara, ouve a jornada da Gaúcha e imita alguém. E aí eu imitava Sérgio Boasa, imitava Zé Alberto, porque até tu ter teu estilo, até tu ter tua personalidade. Sim, até tu ser... Mas só que esse rádio do Rio de Janeiro me ajudou a criar um estilo como repórter. Me ajudou ali. Aí eu cresci como repórter, comecei a me soltar mais. E aí tu contava tuas histórias, né? O teu depoimento sempre foi muito de contar história, de ter uma sacada diferente. Isso, eu comecei a crescer ali, né? Começou a me ajudar ali. Comecei a me soltar mais. E aí fui indo. O time de reportagem da Gaúcha naquela época tinha Macedo, Pedro... Macedo, Benfica, Regis Zoyer e eu. Era um timaço. E aí depois tu foi galgando degrau até ser um dos principais. E por muitos anos tu foi... Aí o Pedro virou narrador, foi consolidado como narrador, né? Aí todos subiram posto. E aí o Zé Alberto chegou para reportagem. Todo mundo subindo e o Ranzolin, aí o Benfica fez... Porque o Zé sempre foi um cara muito inteligente, né? Capacitado.
Aí o Zé entrou para a equipe de reportagem. Eu cresci ouvindo na Gaúcha Benfica, Boaz e Zé Alberto, né? Os 3 principais repórteres da Gaúcha. O Macedo, em 2001, foi para um outro projeto, né? Sim. De jornalismo, um baita repórter. Eu não cheguei a pegar como ouvinte muito Macedo como repórter. Para mim, o melhor repórter da Gaúcha foi o Pedro Ernesto. Ele era bom repórter? Excelente. Mas ele era bom repórter na jornada ou ele era bom repórter de descobrir dia a dia? Furo todos os dias. O diferencial do repórter é esse, né, Boaz? É o dia a dia, né? Um dia ele me chamou e disse assim: Sérgio, seguinte, tu tem que dar um furo e fazer uma confusão. Um furo e uma confusão. Todo dia. O Pedro me disse isso. Foi uma boa dica. Imagina, tio Silvio Benfica, baita repórter. Monstro. Todos. Tu te lembra a tua primeira Copa do Mundo? Assim, os detalhes dela? Não. Qual foi, como é que foi, quando é que te disseram assim, tu vai pra Copa? Primeiro teve uma que eu estava escalado e fui sacado no último momento, foi da França. Ué? Não fosse pra França? Não fui. Achei que tivesse ido. Mas te sacaram de última hora? Por quê? Ele tinha um correspondente lá, amigo de um faixa aí que foi, deu esse problema, e aí me disseram, ele tem mais visão de Europa do que tu. Tudo bem, foi. Aí teve Coreia e Japão. A primeira que tu foi. Alemanha. A Alemanha foi uma que me marcou bastante, achei super organizado, né? Mas tu estreia num Coreia do Sul e Japão com Penta. Mas eu não tava. Tu não tava no jogo do Penta, né? Mas tu cobriu a Copa do Mundo e o Brasil foi Penta. Aí fui para a Alemanha, aí fui como repórter de seleção na Copa da Alemanha, mas eu ia ficar até fazer o período de cobertura do Brasil, lá em Vegas, né? Suíça. E depois eu ia para narrar, eu ia ficar em Munique narrando, no centro de imprensa. Eu não fui bem, fiz uma Copa ruim. Em 2006? Fiz uma Copa ruim. E eu achei que a competição super bem organizada por eles lá. Mas a nossa equipe não estava bem organizada, não. Não estava bem organizada, foi mal comandada, tanto é que tiveram que mandar 2 diretores de Porto Alegre para lá, porque estava uma bagunça. E aí subiram 2 diretores para organizar a casa. Mas de logística, Não, isso aí tudo bem, excelente. Mas era o conteúdo mal organizado. Muito mal organizado. E aí 2010 fosse também? Fui. Excelente. Essa uma Copa diferente, adorei, né? Copa da África. Uma Copa diferente. Essa foi muito legal. E aí nessa, emocionante, né? E nessa, Sérgio Boaz já era, óbvio que a construção da lenda se deu durante todos esses anos. Aí eu já era fixo na seleção, né? E um cara absolutamente renomado. Seleção era uma coisa que te dava mais prazer, porque, vamos lá, o que a gente conhece do Sérgio Boaz? O Sérgio Boaz é um cara muito ligado com o rádio brasileiro. Tu tem muitos amigos no Rio, pessoal das rádios de São Paulo, de Minas, de Goiás. Sempre que a gente precisa de um contato, a gente pede pro Sérgio, que o Sérgio tem um bruxo. E seleção brasileira é hora de tu encontrar essa galera toda. Ali era bem o teu métier ali mesmo, né? Ali a gente... O que tu gosta de fazer, o que tu gosta de... Ali... Eu penso que todos se dão bem ali, né? Criando, claro, não adianta, tem que respeitar umas hierarquias. Tem os caras que são donos da seleção. Não adianta querer passar por cima... Os caras que são... Quem eram os caras donos da seleção na tua época, quando tu começou? Depois tu virou um dos chefões, né, da cobertura da seleção, porque tu pegou por bastante tempo. Peguei. Mas, assim, de televisão, Tino Marcos, um cara espetacular. E o pessoal respeitava? Muito. Mauro Naves, aqui da Band, o Fernandinho Fernandes, um grande nome, né, uma grande marca, né. De rádio tinha lá o Denis Menezes, Vanderlei Nogueira... Roberto Carmona, o Heraldo Leite, tinha esses caras todos, mano. Aí a gente não podia se atravessar, tinha que chegar devagar, né, para conquistar o respeito deles, né, para não. E aí eu fui me acostumando lá, enfim. E sempre tinha a Copa América me ajudou muito também, eu fiz várias, e a Gaúcha sempre mandava um repórter mais graduado, assim, eu ia junto, comecei a aprender com eles, foi isso. O jornalismo te deu tudo, Serginho? Não posso me queixar, né, Diogo Rossi, eu
Eu não sonhei em conhecer todos esses lugares que eu conheci. Se não fosse o rádio, o jornalismo, eu não iria conhecer. Sim. Claro, depois eu viajei tudo, fiz várias viagens, né, com família e tal, mas o rádio, tem cidades do interior que eu não iria conhecer. Sim. Né? Como é que tu ia pra São Borja? É. Nunca. São Gabriel e... Pô, eu acho que a Caxias, não sei quantas vezes eu fui a Pelotas... Enfim, então eu não posso me queixar, eu tenho que agradecer, porque sem o jornalismo esportivo eu não teria conhecido praticamente nada, né? Olimpíadas. Essa foi a competição que eu mais gostei. Tu é um cara dos outros esportes também. 96 foi a primeira Atlanta, depois essa aí de Atlanta me marcou, porque era já o começo do celular, né? E eu fui fazer uma cobertura do vôlei de praia, onde o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro, com a Jaqueline e com a Sandra. E eu estava lá e entrei ao vivo, narrando, e a facilidade que era. Sim. Terminou, Brasil, Jaqueline, como é que foi? Sandra, um celularzinho Sandra Pires, aqui. já. E era liberado geral, tinha muita frescura. Depois, claro, tinha a zona mista, tinha as entrevistas, mas não... Cobertura de Olimpíadas, qual é a relação que se dá para fazer com cobertura de Copa do Mundo? É bem diferente, né? Bem diferente. É mais liberada, tem mais acesso? Mais liberada, mais opções, né? E eu gostei mais de... Cara, a Copa do Mundo é que todo mundo quer fazer, mas a Olimpíada foi muito mais... Para mim, marcou muito, né? Então, fiz Atlanta, Sydney, Atenas e Londres. Eu não fui à China, eu não fui. Não fosse a China? Não. Londres já fez futebol, né? Já fez seleção. Londres foi futebol. Aí é um pouco diferente, né? Já é mais parecido com o dia a dia padrão, assim. Atlanta e Sydney, aí tu desbravava lá todos os esportes. Todos os esportes. Aí era legal, né? Muito legal. Qual foi a lenda olímpica que tu entrevistou? Todas, mas uma que te marcou. O Oscar, que me doeu muito o ombro para entrevistá-lo. Pô, lá em cima, né? Tem que esticar o basquete, a Hortência, tem uma foto dela lá as meninas do vôlei, eu gostava muito de praia e também. Então, para mim, Oscar, Hortência. Na Grécia, cara, em Atenas, teve a Daiane Santos. Daiane dos Santos, gaúcha. Isso. Então, foi tudo preparado para a medalha de ouro dela, né? Então, hoje a Daiane vai competir, vai sair a medalha e tal. E antes eu tinha que ter. Então, nós nos dividimos. Aí era o Zé e eu, Zé Alberto e eu, só. Equipe só com 2 na Grécia, em Atenas, né? Só 2. E mais o Mário Marcos de Souza, pela 0 Hora, e o Júlio Cordeiro, fotógrafo. E aí organizamos o dia, aí o Zé, a gente tinha uma relação muito boa, o Zé muito capacitado, porque ele dominava tudo, muito mais do que eu. E aí a gente montou, tu vai pro vôlei, eu vou pro não sei o que, mas a gente tem que se encontrar, tal horário. Na ginástica? Na ginástica. Não, beleza. Eu tava podre de cansado, eu tava arrebentado. Então o que eu fazia? Eu terminava o negócio, pegava o ônibus que levava a imprensa, o catacorno, né? Que se chamava. E aí Diogo e Tiger, eu deitei vou descansar, até chegar lá vai demorar um tempo. Aí deitei, aí eu acordo tudo escuro, cara. Eu disse, mas para aí, cara, esse ônibus não saiu aqui da praia ainda. Ele tinha dado a volta? Tinha dado a volta, eu dormi. Cara, e aí chegou a perder a competição? Aí me desesperei, acho que eu peguei um táxi, não sei o que eu fui, cheguei lá, entrei no ginásio, aquele tumulto. Aí veio o Zé, onde é que tu tava? Eu disse, cara, depois a gente fala. Já rolou? Não rolou ainda. Aí, aí ela não ganhou o ouro. Sim. Não ganhou o ouro. Pô, e aquela cobertura... E o Mário Marcos... importância pra Rádio Gaúcha gigante, porque era a Gaúcha com chance de medalha, né? E eu dormi no ônibus. Mas aí conseguiram transmitir depois a competição. Tudo certo. Vocês narraram a competição? Narraram a prova dela? narrou ou foi daí, eu não me lembro. Eu sei que eu tava escalado. Pô, narrar ginástica deve ser uma coisa na rádio. Eu estava na zona, eu tinha que fazer a entrevista com ela. Era meia escala. E aí o Mário Marcos de Souza dormiu no ônibus e parou na garagem. Não, foi num outro evento. A equipe estava arrebentada. Não, mas imagina, né? Tem 4 caras para fazer a Olimpíada inteira. E o Mário parou na garagem.
Coitado. Sérgio, e aí depois de toda essa consagração que a gente passou aqui do teu trabalho na Rádio Gaúcha, foram quanto tempo na Gaúcha? 30 anos? 32 anos. 32 para 30, isso aí, para 33. E aí tu volta aqui para Delfino Riete 183, como é que foi teu retorno para cá e esses teus últimos 5 anos? Eu fui desligado da Gaúcha. Isso, em 2018, aí pouco tempo, aí me chamaram aqui, fizeram uma proposta legal, e disse, eu acho que eu vou mais um pouco. Aí vim, fiquei, me ambientei, aqui me estenderam o tapete vermelho, todos me trataram super bem. E aí foi, né? 4 aninhos aqui. 4 aninhos, rápido, convivendo com essas malas aí nesse clube de loucos que é a Bandeirantes, não tem ninguém certo da cabeça. Mas aqui é legal, uma escola muito boa, as pessoas são boas, são legais, é um timaço que tem a Bandeirantes. Eu acho que a Bandeirantes tem um timaço, cara. Vai encorpar ainda mais, vai crescer ainda mais. A gente sabe da repercussão que tem, a renovação foi excelente, os repórteres, vocês são ótimos, então é uma e tem os caras experientes, né? A Bandeirantes juntou bem isso aí, e aí acabou, né? E aí agora a gente vai perder esse cara, essa lenda que é referência pra gente aqui. Como é que vai ser tua vida agora, Sérgio? Eu já vou agora começar a ir de repórter pra cima. O que tu vai fazer? Como é que nós vamos fazer? Cara, foi Tiger, Diogo e ouvintes, foi uma ruptura difícil, né? Depois de tanto tempo. Mas eu vou atuar com você, vou tentar, eu vou atuar na área digital, né, cara? Sim. Atuar na área digital. Tá te dando muito bem com o teu canal no YouTube lá, o Sérgio Boas, que muita gente assiste. Mas agora tem que melhorar, tem que profissionalizar mais a coisa. Agora vamos ter tempo para trabalhar isso. Tava precisando de um tempo para mim, foi isso aí que eu pensei muito, cuidar um pouquinho de mim, ter um tempo para eu poder desenvolver um pouco mais as minhas coisas, porque antes era assim, ó, cara, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu não tenho mais tempo para dizer isso. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu não sei. Então, a minha vida, ela agora é dia a dia. Um dia depois do outro. Eu não consigo mais fazer projeção, né? Vocês podem dizer daqui a 20 anos, eu não posso mais. Então, eu tenho que agora pensar em mim. E eu acho que eu virei nesses últimos dias um frasista. Mas tu sempre foi, né, Sérgio? Então, Jeromel, Jeromito, Jeromão. Essa profissão é o seguinte, ó, se você fizer um elogio, você não ganha um amigo, mas se fizer uma crítica, ganha um inimigo. Ninguém te liga para te agradecer. É isso aí. Ninguém liga. Mas é isso aí, né? Faz parte da pressão. Sérgio, o que eu mais, assim, eu não podia deixar de falar, foi o UFC, para mim foi um projeto. O UFC, fala sobre o UFC, Sérgio, UFC, ligação. O Ribeiro vai tocar, o Ribeiro ontem me deu um tempo para conversar com vocês aqui hoje. Isso. E o UFC foi um projeto... O Braguinha vai tocando calhau, o Bragal vai tocando calinha. O UFC foi um projeto muito legal que eu coloquei em prática na Gaúcha, um programa Trocação Pura, que a gente fez aqui na Band também. A Band me abriu as portas para isso. E tu fez grandes coberturas do UFC fora, né? Fiz 11 fora. Bah. Tu já lutava, Serginho? Eu metia lá, né? Nunca fui... lutador. Tu luta jiu-jitsu, mais alguma coisa ou não? Boxe. Boxe também? Mas não derrubo ninguém. Mas eu sempre gostei, né? Sempre fui metido com isso, porque eu tinha que conhecer o meio lá, né? Então, por isso que eu me meti bastante E aí fiz diversos eventos fora. Para mim, isso aí é uma marca que eu vou levar pro resto da vida. Falou? E que tu pode levar, né? E que tu vai trabalhar bastante isso, com certeza. Daqui a uns dias eu te ligo. Sérgio Boas, foi um prazer. Tá? Prazer foi meu. Valeu, Diogo, desculpa qualquer coisa. Né? Tamo junto. Imagina. Foi o cara, Sérgio. Estamos juntos. E eu te ligo daqui a um tempo. Tá bom, não, mas nós vamos trocar muita ideia. Nós vamos cruzar bastante. Tá bom? Esta é a lenda Sérgio Boas, que foi a atração hoje do mundo dos esportes. E um beijo pra todo mundo, um beijo pro Sérgio, sucesso pra ele. Vai ficar agora com a Dani, com a Lívia, cuidando delas. E vai dar tudo certo. É isso aí, senhores. Semana que vem o Mundo dos Esportes está de volta, tá? Beijo, tchau. Tchau.